bênçãos derramadas pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós devemos sempre render graças, mostrar nossa gratidão ao nosso Deus maravilhoso, porque Ele tem nos salvado, Ele tem nos abençoado, tem nos fortalecido. E nós queremos também, meus irmãos, nesse dia de hoje, render graças a Deus, porque o nosso Deus está concedendo mais um ano de vida à nossa irmã Marluce, né? Eu falo a minha secretária. Deus abençoe muito, irmã Marluce, com graça, com paz, com misericórdia. Deus possa estar sustentando a sua saúde, a sua fé, abençoando a sua família, tá? Um grande abração à irmã Marluce, os irmãos possam estar depois cumprimentando a nossa irmã. E nós iniciamos mais uma vez uma escola bíblica, e nessa escola bíblica nós vamos estudar hoje sobre a graça especial. É claro, é uma maneira introdutória, porque se for falar de graça, meus irmãos, nós temos que estudar todas as doutrinas da graça, onde começa, como anda e onde vai parar. Então eu quero fazer um resumo hoje com vocês a respeito dessa doutrina maravilhosa da graça especial. Nós falamos semana passada sobre a graça comum e eu mostrei para vocês que vai muito além de chuva e sol e casamento, né? Uma coisa comum para todos. Mostra o plano de Deus na execução da salvação, inclusive em aguardar a, a aplicação da sua redenção depois do pecado do homem. Hoje, abra a sua Bíblia, né, em Efésios 2, 8 a 10. Eu estou cortando essa perícope e eu quero enfatizar mais nos versículos 8 e 9 desse capítulo de Efésios 2, para poder falar um pouco da graça especial. E eu acredito que esse é um dos textos mais conhecidos quando se fala de graça, e a ênfase é que nunca de obras de homens, mas sempre de uma obra que Deus realizou. E aí eu falo da grandiosidade disso. Deus fez isso na eternidade, antes de todas as coisas. Então aí nós teríamos, na verdade, não teríamos condição de expor tudo isso. Porque, na verdade, para nós reformados, nós pregamos e toda a nossa pregação é pela graça. E todas as doutrinas da graça são dia a dia enfatizadas. Então, de uma maneira bem coesa, bem introdutória, né, como dizem os grandes teólogos, eu quero tratar com vocês a respeito da graça
especial. Então, essa é a graça que forma. Ela não é que nem a graça comum que apenas informa. Essa graça forma, a especial nos dá vida e nova vida por meio de Cristo Jesus. E esse aqui é o contexto do capítulo 2, que no outro momento eu quero falar com vocês também a respeito dessa doutrina maravilhosa da graça de Deus. Efésios 2, né, o versículo 8, 9 e 10 também, mas vamos ficar mais no versículo 8 e 9. Meus irmãos, desperta seu filho que está dormindo, seu marido, sua esposa, mexe na sua casa, dá um toque para os irmãos, né? Ajuda os irmãos. A Barlosa sempre tem ajudado colocando no grupo da igreja, né? Desperta os irmãos que têm dificuldade, talvez, de acessar nessa hora, para juntos estarmos estudando a palavra de Deus, né? Hoje eu quero fazer um pouquinho diferente, eu vou mexer aqui, ó. Eu sei que nós temos conosco. Olha, tem bastante crente hoje com a gente aqui. Nós temos a irmã Marluce, o doutor Hamilton, bom dia, doutor Hamilton, o Onésimo, bom dia, presbítero Onésimo, a Nilza, a Fátima, o Adalberto, presbítero Adalberto, a Vani, a minha princesa, a dona Renata, ah, nós temos o primo, olha que legal, o primo Lopes. Ei, primo, o primo está com a gente, Deus abençoe sua vida, sua família. Nós temos o nosso diácono Cássio, que está aqui até comigo, e juntamente com o Monteiro. Aí temos o Lindomar, o evangelista Lindomar. Aí, Lindomar, compartilha para os crentes aí do Limoeiro, tá? Para a gente poder estar junto, continuando a servir a Deus. Deus abençoa muito, viu, Lindomar? Nós temos a Edilene, olha, hoje 17. O Gilberto, olha, Deus abençoe muito vocês, né? Glória a Deus por isso. Né? A Carmelina, do Edgar. Ô, Paulo César, meu amigo lá em Brasília, ela está com a gente. Bom dia, Paulo. Então é bom estar com vocês para estudarmos a palavra de Deus, do Deus maravilhoso. A Margarida também, olha aí. Então, crente, aproveita disso e chama outro crente. Bom dia, Margarida, para poder estar junto com a gente, né? Para poder interagir também a respeito do ensino da palavra de Deus. Então, meu bom dia bem grandão para todos vocês, nessa hora tão importante para a nossa vida, que a gente possa se estimular, né? Um ajudando o outro nessa caminhada maravilhosa. Aí o Edgar também, o Edgar Souza é o diácono. Então, diácono, você toma seu rumo, hein, crente? Então, o Edgar, bom dia, Edgar, de estar com a gente, né? Deus abençoa muito a vida do Edgar, né? E de todos os nossos outros diáconos também. Eu vou ler a palavra de Deus e os irmãos acompanham. Olha, a Tainara também está assistindo adolescente. Olha, glória a Deus. Lá em casa eu cutuquei meus filhos, né, para poder assistir a escola dominical e estudar a palavra de Deus junto com a gente. E eu não estou vendo eles aqui. Dona Renata, toma rumo aí com eles. Irmãos, então vamos ler a palavra de Deus? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Separados, meus irmãos, uma surpresa para o mundo. Esse tem sido o tema da série de estudos que nós temos feito. Semana passada, como já falei, nós falamos duas graças, a que forma e a informa, e eu falei sobre a graça comum. E hoje, o segundo estudo, eu quero falar sobre a graça especial. Então, essa graça que forma, que nos dá vida. É bom que o Paulo está comigo. O Paulo é meu amigo do seminário e é amigo de vocês também. A família dele é da Dona Maria Uca, né, do Adair, que foi evangelista aqui na igreja por muitos anos aqui. E eu lembro, é legal você estar junto, viu, Paulo? Porque eu pensei muito em você essa semana. O professor perguntou o que é graça.
e o nosso amigo lá falou: graça é favor imerecido. Mas o professor ficou bravo e, e falou. Aí ele olhou para o Paulo e falou: Ei, Paulo, o que, que é graça? Aí o Paulo falou: Ei. Paulo falou: graça é tudo. Aí nós demos risada. E graça, meus irmãos, é toda a obra de Deus. Então seria impossível, como eu já falei para vocês, falar sobre graça especial nessa manhã, quando nós entendemos que a graça, de uma maneira específica, para a vida daquele que tem Deus, daquele que foi chamado por Deus, vocacionado por Deus, salvo por Deus e aí regenerado por Deus, que tem o Espírito Santo, a nova vida. Então tudo isso requer da graça. Então a graça são todos os méritos de Cristo. É tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. O capítulo 2 de Efésios vai tratar desse Deus, né, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a graça são todas as dádivas, todos os méritos que nós recebemos de Cristo. Então, toma cuidado quando você vai falar na graça especial. O que é graça? Graça é muito além do que um favor imerecido. É claro que é um favor imerecido de Deus, mas é muito pequeno falar de graça só isso. Graça é toda a ação, é todo o cuidado presente e tudo aquilo que Deus vai resguardar até a glorificação final e para sempre com o seu povo. Então eu quero trazer algumas definições primeiro, antes de entrar no texto, para falar sobre a respeito da graça especial, né? Então a graça especial, meus amados irmãos, melhor chamado de graça salvadora, nós podemos ver que é a obra irresistível de Deus que livra os homens e as mulheres do castigo e do domínio do pecado e vai renovando a pessoa interior, santificando o pecador por meio da operação do Espírito Santo. Essa graça, segundo Herman Bavinck, são todos os benefícios da aliança que Cristo adquiriu e o Espírito Santo vai aplicar às suas criaturas, especialmente aos seres humanos como pecadores. Somente aqueles dons da graça especial de Deus que, pela pregação do Evangelho, são oferecidos a todos os ouvintes e são livremente concedidos aos eleitos. Segundo Calvino, graça especial é a graça que só aos eleitos são dotados mediante a regeneração. Então a graça, ela vem como? Pela pregação. E a pregação, ela vai trazer a fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer. É interessante observar que essa graça, e de maneira resumida, nós vamos olhar que ela é apresentada pela ordem da salvação. E na obra da salvação, ela que foi realizada em Cristo, como já falei para vocês, ela é concretizada subjetivamente no coração e na vida dos pecadores. Então, objetivamente, essa graça, diferente da graça comum, todos podem ouvir o evangelho, mas a graça especial, ela é aplicada diferente. O eleito de Deus vai ouvir e ele vai ser acionado por Deus e vai ter santas disposições e vai ter uma relação e uma inter-relação com o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Então a ênfase, ela não recai no que o homem faz, mas naquilo que Deus faz. O homem se apropria da graça no que Deus faz aplicando sobre a sua vida e sobre o seu coração. Os teólogos reformados, eles principiam então essa ordem da salvação, a ordem dos salutis, na regeneração e na vocação. E aí eu acho interessante, e eu quero usar a Confissão de Fé de Westminster, que vai falar então a questão da vocação. Ele diz assim: a vocação eficaz. É o primeiro tópico. Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses
é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso ele faz como? Iluminando o entendimento deles espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, a graça de Deus nos traz uma santa vocação. Primo, se você está comigo assistindo essa mensagem nessa manhã, eu estou devendo aquela visita para poder falar sobre o chamado. E o primo disse para mim, pastor, eu acho que Deus está me chamando. E o próprio chamado nos dá a sede de estar com Deus, de ouvir a Deus, de ter uma outra disposição, primo. E ele vai fazer isso eficazmente, perfeitamente. Nós iremos nascer de novo. Então, quando se fala em graça especial, meus irmãos, diz respeito a esta comunicação da palavra e todos os benefícios que a palavra de Deus vem efetuar em nós por meio de Jesus Cristo e também pelo Espírito Santo de Deus. É interessante falar isso para vocês, porque o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios, ele traz a manifestação de Deus, o Criador, aquele que faz a salvação e ele realiza por meio de Jesus e ele aplica a salvação por meio do Espírito Santo, está no primeiro capítulo. E ele vai mostrar no capítulo 2 que nós estamos estudando nessa manhã, apenas de maneira muito introdutória, que essa graça, ela vem totalmente, exclusivamente de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, os teólogos reformados, eles principiam a ordem dos salutis, né, a ordem da salvação, com a regeneração e com a vocação. Então o homem ele é regenerado por Deus e a aplicação dessa obra é salientada na redenção de Jesus Cristo, que é o seu início, o início da obra de Deus. Então ela vai trazer essa penetração dessa obra da regeneração na vida do pecador. E o pecador então vai receber conscientemente e ele vai se voltar do seu ego. Ele sai do mundo, ele sai das garras de Satanás, ele é livre e ele é restaurado a comunhão de volta para Deus. Então a conversão, né, na ordem salutis, na ordem da salvação, inclui o arrependimento e a fé. E daí vocês entenderem então por que eu escolhi esse texto. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o homem regenerado, ele recebe a fé. E aí a ordem salutis vai trazer que nessa fé, naturalmente, a justificação mediante a fé e a nova revelação que o homem vai ter e a nova relação de Deus e consigo ele vai levar a dádiva do Espírito Santo, ele vai ser adotado como filho de Deus e ele vai ter uma nova obediência, uma nova capacidade para fazer de coração a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que a graça, ela é a gratidão. O homem volta para Deus, ele obedece a Deus com alegria, com gratidão. A lei não é um peso com tristeza, mas é uma alegria pela realeza daquele que se fez pobre por amor de nós, nos salvando do pecado e da condenação do inferno. Meus irmãos, esta vocação de coração para a vontade de Deus na obra da santificação. E já tenho falado isso. A justificação de uma vez por todas aconteceu no tribunal de Deus. Nós somos justos. Mas dia a dia nós temos que ser mais parecidos com o nosso Salvador. Isso é santificação. Então a salvação, ela vai ser por Deus
aplicada. E aí a doutrina da perseverança dos santos. Olha aí como é grande falar das doutrinas da graça. E aí a perseverança, Deus vai perseverar em nós, por nós. Todos aqueles que são atraídos, levados a Cristo, e o Pai traz a Cristo, Jesus não vai abandonar de maneira nenhuma. E aí nós estaremos com Deus na glorificação final. Então, numa ordem histórica da Ordo Salutis e da Ordo Salutis histórica e na ordem da salvação, nós vamos ver a história da salvação. Ela vai por meio da obra de Jesus Cristo. A Bíblia, ela é o livro da redenção. O homem caiu, pecou. Deus, então, se ele agisse daquela maneira sem a graça comum, ele já teria exterminado Adão e Eva. Mas ele tem, então, na consumação da sua salvação pela graça comum, ele vai trazer a graça especial. Ele faz promessas a Adão e Eva. Em Gênesis 3,15, ele vai dizer a semente da mulher, Jesus Cristo. E aí a Bíblia é o livro da redenção. E tudo vai cumprir. Tudo aquilo que Deus vai se apresentar e se revelar ao homem vai ser cumprido por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas a ordem da salvação é a salvação por obra do Espírito Santo e todos os benefícios na vida dos eleitos. Então aqui foi um resumão de tudo o que é especial, de tudo que é maravilhoso, portentoso, glorioso na ação de Deus por meio de Jesus Cristo e também no selo daquilo que ele realizou pelo Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar no primeiro capítulo aos Efésios. Olhando para o texto lido, meus irmãos, contextualizando apenas de maneira bem rápida, né? Essa epístola, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, e a intenção do apóstolo Paulo era fortalecer a fé, olha só, a fé dos efésios em Cristo Jesus, e dar elevados pontos acerca do amor de Deus e da dignidade, da excelência de Cristo Jesus. Então, para que eles pudessem ser fortalecidos, a mente deles era para ser contra o escândalo da cruz, porque é pela cruz que nós somos salvos. O sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, aqueles que foram salvos pela graça de Deus e por meio da graça, por mais miseráveis que tenham sido no passado, agora eles têm os mesmos privilégios que Deus apresentou aos judeus, o privilégio de estar com Deus, de ser de Deus. E esse privilégio é muito maior agora porque ele vai gozar de tudo aquilo que o homem não conseguiu realizar. Porque Cristo, ele fez por nós essa obediência perfeita. E por essa obediência perfeita nós temos então agora o direito, né, a bênção de receber todas as dádivas das promessas de Deus. Paulo vai exortar então que eles devem permanecer na sua vocação cristã, no seu chamado, o chamado de ouvir a Deus e ouvir para obedecer. O chamado que Deus preparou desde a eternidade para as boas obras. E eles devem ser estimulados a ter uma fé digna, desenvolver fielmente os seus deveres gerais na religião, com o próximo e em todas as suas realizações particulares também. Então, para reforçar, meus irmãos, essa declaração positiva, né? Nós somos salvos pela graça, por meio da confiança em Cristo. Então, Paulo vai trazer, de fato, orientações importantes. E eu quero, de maneira muito objetiva também, a primeira, quando nós vamos olhar para o versículo 8 e 9, Paulo vai trazer que nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a primeira que nós vamos olhar, Paulo traz uma negação, não vem de vós. Paulo vai exaltar a graça especial. E nós somos salvos pela graça de Deus. Então, não vem de vós, é dom de Deus, é obra de Deus. A segunda que Paulo vai trazer é que não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos,
entender a noção da graça especial, é que a salvação ela não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação ela foi plenamente realizada pela obra de Cristo. O homem ele não conseguiu cumprir a lei. A lei, eu vou dar apenas também uma pincelada e eu quero falar para vocês mais à frente. A lei foi para que o homem gritasse para Deus todo dia: Deus, tem misericórdia, tenha graça, tenha piedade de mim, porque eu não consigo, eu preciso de ti. A lei foi, Deus trouxe a lei gloriosa. É claro que o homem tem um relacionamento com Deus, um relacionamento precioso com o próximo, mas o homem não consegue cumprir. E Cristo fez por nós. Pela graça nós somos salvos. Tanto a fé quanto a salvação são dádivas de Deus. A salvação é pela graça e também por meio da fé. E a graça não nos salva, é a graça que nos salva, aliás, pela instrumentalidade da fé. E essa expressão é usada por Calvino, que traz a questão de Deus, uma pessoa vazia, que vai ser enchida, repleta das bênçãos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus fez isso por nós, dando a fé no seu Filho. A fé é um dom de Deus. Não é a fé naquilo que eu sei, naquilo que eu acredito, naquilo que, pela minha observação da ciência, né? E eu tenho visto que é certo e vai acontecer, ou daquilo que eu sei que pode me proteger. Mas é uma fé que não vem da sabedoria humana, é uma fé que vem de Deus. Uma fé que traz do conhecimento de Deus. Uma fé que Deus preparou para as boas obras. E aí essas boas obras, meus irmãos, Deus nos dá por meio de Jesus Cristo. E é importante você pensar aí o versículo 10, tá vendo? Eu quero trazer de maneira bem corriqueira esse texto bíblico para poder ressaltar a questão da graça especial, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então as boas obras não é você faz como teologia errada do catolicismo, do espiritismo, que você faz boas obras para poder ser salvo. Mas Deus te salvou. E o salvo, ele revela a sua salvação pelas boas obras. E é nesse sentido, meus irmãos, nós vamos ver que Deus vai dar então a assistência sobre a nossa vida e vai dar o crescimento. Deus preparou as boas obras e elas são fruto da fé. E a fé viva implica nisso, uma mente renovada, um coração agradecido, uma vontade submissa. Olha só, aqui daria um sermãozão, um grande estudo de entender que nós temos que ter um coração agradecido, né? Uma mente renovada e uma vontade submissa a Deus. Então, algumas aplicações, o William Hansen me ajuda, que traz ingredientes dessas dádivas divinas. Deus ele prepara e ele compõe as boas obras. E aí nós vamos então trazer para os irmãos que Deus preparou para nós então essas boas obras em Cristo Jesus. E por isso, olha só o que Deus vai trazer para o coração dos crentes, por meio do Espírito que habita no coração dos crentes. Essas graças são outorgadas a nós, oferecidas. E elas devem produzir frutos. Então agora você vai entender um negócio interessante. Jesus disse que pelas árvores nós conhecemos os frutos. Olha como a doutrina é grande ele falar de graça especial. Então deixa eu te mostrar, se você tem sido impactado pela graça especial, tem que ter frutos. Então abra a Bíblia comigo em Gálatas 5, 22 e 23. Volta só a página aí, está muito fácil, olha. Então nós vamos ver, olha só. Mas o fruto do Espírito é. Então o primeiro fruto do Espírito, você vê uma pessoa pela graça, uma pessoa que não tem amor, então tá fora. Então olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E aos que são de Cristo, Deus crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, os frutos do Espírito está aqui, o amor, meus irmãos. Está aqui a alegria, a paz, longanimidade e todas as coisas que Deus traz, então, para mostrar a aplicação dessa graça especial na vida daquele que foi alcançado por Deus. É muito interessante ressaltar que o apóstolo Paulo não está falando de qualquer tipo de fé, né? O reverendo Hernandes me ajuda nisso aqui. Ele não fala na questão, não é a fé, mas é o objeto da fé, que é Cristo Jesus. Não é a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, né? Não é a fé na confissão positiva, né? Tudo você pode, creia, né? Tudo você pode. Não, não é a fé nos méritos, mas é a fé em Cristo Salvador. Ah, meus irmãos, não adianta ter fé porque outra pessoa tem fé. A fé tem que ser própria e a fé é aplicada. Isso é graça especial para ser fé. Deus vai aplicar particularmente. Meus irmãos, e Paulo ensina que essa fé da graça especial, ela é aplicada por meio de Cristo, nosso Salvador. É a obra de Deus em nós. Quando você vai ver o versículo 10, o apóstolo Paulo diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. E a palavra feitura aqui, olha que texto rico, por isso é apenas uma pincelada, meus irmãos. Aqui quer dizer poema no grego. E nós somos a obra da arte de Deus, nós somos a obra-prima do Deus Todo-Poderoso. Então, a graça especial, nós somos o poema, aqueles que foram alcançados por Deus. A graça comum pode ser apresentada a qualquer criatura, mas a graça especial, nós de criatura passamos a ser poemas de Deus, filhos de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Feitura deles, obra de arte de Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Deus está trabalhando em nós. E Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Mas é interessante se você entender isso. Ele não terminou. Ele está nos... Aquele que começou a boa obra, Paulo vai dizer o Espírito em nós, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas eu tenho uma notícia boa para você, meus irmãos. Por mais pressões, por mais dificuldades que devemos enfrentar na vida, nós podemos crer. A última página da Bíblia diz que no final vai dar tudo certo e nós vamos estar para sempre com Deus. Esse tempo vai passar. Esse tempo que Deus escreveu. Deus sabe, meus irmãos, e o dia que Ele tem propósito, você está vivo porque Deus tem um propósito para a sua vida. Não se preocupa com a morte a ponto de ficar desesperado. É importante você preocupar, sabe o quê? A morte daqueles que estão morrendo, se eles não morreram em Cristo, eles estão no inferno. E se você não comunicou graça para ele, de Jesus Cristo, ele vai morrer sem Cristo e ele vai para o inferno. A sua preocupação deve ser a preocupação de estar com Cristo e de ser de Cristo. O propósito eterno de Deus é esse, nos levar para a sua glória. Ele vai nos levar para a sua glória. E ele vai nos transformar à imagem da sua glória, que é Cristo Jesus. Então aí você vai entender então agora o que diz Romanos 8:29, e ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. É claro, meus irmãos, no contexto daquele texto de Romanos 8:29, todo mundo guarda assim, aquele texto que diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas esquece daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus é sermos a imagem do seu Filho. E o contexto ali, se vocês olharem com amor, com carinho, é o contexto de enfrentar as dificuldades, os sofrimentos. E aí você vai ver a ordo salutis ali de Paulo. Deus chamou, Deus predestinou, Deus elegeu. E aí você vai ver todas as dádivas, né? Daquilo que Deus vai desenvolvendo naquele que foi chamado por Deus. Você está curioso? Então abre lá a Bíblia, querido, que nem eu sei de cor. Abre lá, Romanos 8. Os diáconos já estão abrindo a Bíblia aqui, ó. Romanos 8. Olha que benção, meus irmãos. 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, porquanto aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos. O chamado de Deus é para sermos a imagem do seu Filho. E aí, aos que predestinou, a este também chamou, ao que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então mostra que o Deus que chama é o Deus que vai trazer nova vida, vai capacitar e vai trabalhar santificando esse servo de Deus. Meus irmãos, Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. E Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. 2 Coríntios, volta um pouquinho aí. Capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito. Então, o servo de Deus alcançado pela graça especial, ele é dia a dia transformado por Deus. O mesmo poder, meus irmãos, que tirou você da sepultura. Olha, para você entender isso, é muito rico o capítulo 2 de Efésios. E ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos tirou da morte, da sepultura, para nos dar vida e para sermos um belo poema de Deus. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por nosso intermédio. Na minha monografia, quando eu falei sobre a graça e a doutrina da perseverança dos santos, Agostinho de Hipona dizia assim: aperfeiçoa em mim o que fizestes em mim, sem mim. Então, Deus, ele nos traz essa graça, né, de fazer a obra da salvação na nossa vida. Meus irmãos, e ele pode aperfeiçoar isso dia a dia. Nós somos trabalhados pela palavra, a palavra o crente se alimenta, ele tem sede da palavra. Daí a importância de você, cristão, valorizar a escola bíblica no domingo. Meus irmãos, é maravilhoso entender também, Deus ele vai trabalhar em nós e por meio de nós. Olhar a história, Deus trabalhou 80 anos em Moisés para usá-los apenas por 40 anos. Isso é maravilhoso. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos ainda com o povo de Deus no deserto, 120 anos de Moisés. Meus irmãos, Deus ele treinou Davi antes de colocá-lo, né, de pô-lo no trono de Israel. O poema de Deus que é a sua vida está ainda sendo escrito, transformado. Né? Se coloque nas mãos de Deus. Paulo fala sobre as obras como resultado da salvação. E é importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque a exaltação deve ser sempre a Deus. Nunca tira o eu é o problema da vida de muita gente. Como é terrível quando você percebe, eu sou isso, eu fiz aquilo, né, tudo por causa pela graça, obra de Deus, misericórdia de Deus. Meus irmãos, segundo Agostinho, eu quero trazer para os irmãos, nem todos os homens receberam a graça das mãos de Deus, apenas alguns eleitos, e que estão, portanto, predestinados à salvação. Essas verdades agostinianas foram cabalmente apresentadas pelo historiador Justo Gonçalves, pois Deus não nos dá a graça porque fizemos coisas boas, mas o faz independente de nós, e isso de acordo com a sua vontade soberana. E assim afirma que, para Agostinho, a obra da graça imerecida e irresistível provém da ação divina, pois Deus não nos dá a graça porque fizemos boas obras, mas faz de acordo com a sua soberana vontade. E é depois, com a manifestação da graça, que somos compelidos às boas obras. A iniciativa cabe à graça de Deus.
E louvado seja Deus por isso. Então são essas realidades desse texto, de maneira bem sucinta, do capítulo 2 de Efésios 8, 9 e 10. Algumas coisas eu quero falar para os irmãos antes de concluir esse estudo que é rico, e eu vou estar falando sobre isso várias vezes. A graça especial é o favor imerecido e irresistível de Deus, por meio do qual ele redime, renova, ele salva os pecadores, restaurando a criação através da obra de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. A graça especial, meus irmãos, é o favor imerecido de Deus, concedido gratuitamente à humanidade caída. E cada bênção e dom se encontra na fonte da graça de Deus. No entanto, enquanto a graça de Deus é uma, ela é diferenciada entre graça especial e graça comum. A graça comum refere-se ao favor geral de Deus, pelo qual restringe o pecado e as suas consequências. Mas ele mantém a vida e a cultura humana e concede dons e bênçãos a todos indiscriminadamente. Isso é a graça comum. Agora, quando nós olhamos a graça especial, ela se refere ao favor especial de Deus, pelo qual ele redime, ele renova, salvando pecadores, ele restaura a criação pela obra de Cristo, através do poder do Espírito Santo. A graça comum restringe e compele, mas a graça especial redime e renova. A graça comum é dada a todos, a graça especial é limitada aos eleitos. É especial, meus irmãos, não apenas porque é salvífica, mas porque é específica e somente concedida gratuitamente ao povo de Deus. Olha, é muita coisa, não é não, meus irmãos? Vocês estão aqui olhando? Ei, Carlos. Carlos chegou aqui agora, hein? Cadê a Bíblia, crente? Toma rumo. Hein? O Carlos está aqui com a gente. Logo, logo vou passar lá no Carlos para dar ajeitada no visual. Meus irmãos, quando nós olhamos a graça de Deus, a origem da graça, ela é especial porque ela vem de Deus. E é somente pela revelação especial, que é a Bíblia, né? E a revelação especial é a aplicação da fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, ela vai se tornar conhecida. E é um jeito legal para você entender. Sabe como se abrevia a volta de Cristo? Quer que Jesus volte logo? Pregue a palavra. Porque a palavra vai ser ouvida pelo eleito de Deus. Ela vai ser rejeitada para aquele que não é de Deus. Ela é o santo dispositivo da fé, a pregação da palavra. As escrituras mostram a manifestação da obra de Cristo, aquilo que ele realizou por nós por meio da cruz. Olha comigo, irmãos, eu preciso ler Romanos 5, 20 e 21, né, com os irmãos de escola bíblica. Né? Vocês estão comigo aí? Um monte de coisa, não é? Está vendo como nós somos um povo rico, o povo da reforma protestante, o povo que crê na graça e na ação da graça? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça é por meio de Jesus Cristo, aplicada no crente pela obra do Espírito Santo. Assim, meus irmãos, a aplicação da graça especial ao crente está intimamente, olha como é rico falar sobre a graça especial, conectada à missão do Espírito Santo. A graça especial é graça pura, sabe? Ela não surge de nada no recipiente indigno do homem. E é somente pela graça que alguém é salvo, através da fé, que também é uma dádiva graciosa de Deus por meio de Cristo Jesus. E eu vou parar por aqui. E eu quero concluir, meus irmãos, né, trazendo algumas outras coisas importantes. Eu vou deixar para falar algumas outras coisas a respeito dessa graça especial na vida do crente, né? Mas olhando para graça especial, nós vamos ver que ela tem e é uma doutrina de significado incomensurável, né? Incomensurável para os crentes,
pois pela graça de Deus ele dá o dom imerecido da salvação. Olha comigo Gálatas 2:21, antes de Efésios. Gálatas 2:21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a fé, segue-se que Cristo morreu em vão. Então nós entendemos, a graça de Deus, ela vem de Deus. E nós olhamos, não anular a graça de Deus se a justiça é mediante a lei, e não é. A justiça é mediante a oferta graciosa de Deus, especial de Deus. Ela é abrangente porque ela trabalha para redimir aquele que foi alcançado pela pregação do Evangelho. Ela vai restaurar aquele que foi corrompido, poluído pela queda. É uma obra que será finalmente completada no escatom, nos últimos dias. Apocalipse 21 e 22. Concluindo, meus irmãos, eu quero trazer uma fala de Justino Mártir, né, um dos pais da igreja do segundo século depois de Cristo, né, dos anos 100 depois de Cristo. Ele reconhecia, meus irmãos, ainda que todos os homens, estando mortos em pecado, não podem crer, até que Deus os chame para si. Esta é a obra da graça irresistível que Deus estende aos seus eleitos. Justino falou com clareza sobre a necessidade absoluta da graça divina, caso o homem queira entender as verdades das Escrituras. Então o homem precisa da graça para entender a palavra de Deus. E aí ele vai trazer essa dependência que o homem tem de Deus, e ele descreve assim: portanto, se alguém não foi dotado com a grande graça de Deus para entender as palavras e feitos dos profetas, lhe seria completamente inútil relatar as suas palavras e ações, pois não pode fazer sentido delas. Então, muita gente fala assim, pastor, mas a Bíblia é difícil de compreender. Tem que estudar, mas só vai compreender a palavra de Deus aquele que foi alcançado pela graça especial. E ainda ele vai dizer, olha que interessante isso, meus irmãos, olhando para o texto, quando fala, pela graça mediante a fé, e aí ele vai dizer, por meio de Cristo Jesus, né? Pois fomos criados em Cristo Jesus. Portanto, Justino diz, Mártir, fomos dotados com uma graça especial de ouvir e entender, de sermos salvos por Cristo e de conhecermos todas as verdades reveladas pelo Pai. Esta é a graça salvífica de Deus, a qual comunica a sabedoria divina ao pecador, guiando-o à salvação. Esta iluminação é uma percepção dada por Deus sobre a condição apóstata do homem e a livre graça de Deus na salvação. Então, essas são informações de Steven Lawson sobre pilares da graça. Abraham Kuyper, e eu quero trazer para os irmãos também, quando fala da obra do Espírito Santo na graça especial, a obra da graça ela é exibida no conselho eterno e nunca se pode ser suficientemente louvada. Desde o paraíso, olha que interessante isso, olharmos a queda, até Pátimos, e João escrevendo o Apocalipse ali, o último livro do Novo Testamento, ele vai dizer, revelada pelos profetas e pelos apóstolos, ela é transcendentemente rica e gloriosa, preparada em Emanuel, que ascendeu às alturas, que recebeu dons pelos homens, sim, também para os rebeldes, de forma que o Senhor Deus possa habitar entre eles. Ela excede o louvor de homens e de anjos, e todavia sua mais elevada glória e majestade aparecem somente quando, submetendo os rebeldes, operando na sua alma, ela faz com que a luz brilhe, tanto que os homens, vendo-a, glorificam ao Pai que está no céu. Amém. Bavinck, para a gente terminar, meus irmãos, na Reforma, ele, porém, traz que a graça é o começo, o meio e o fim para toda a boa obra da salvação. É totalmente destituída do mérito humano, assim como a criação e a redenção. A santificação é uma obra de Deus. Ela é dele, por meio dele e para ele, e, portanto, também conduz a ele e serve para glorificá-lo. Então Deus assim nos ajude
nos abençoe a entender que nós somos alcançados pela graça. E essa graça que fomos alcançados é uma graça especial por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus assim nos abençoe e nos dê uma fé viva, radiante na presença do Senhor Jesus. Né? Eu vejo os irmãos, né, que estão nos assistindo, a Heloína apareceu, que bom, a Miriam Monteiro, oh, que benção, Miriam. Aí, Monteiro, hoje a Miriam apareceu, né? O Abel lá, olha, a ovelha minha lá de Vazante, né? A Claudineia, a Lenir também lá de Vazante. Olha só, o Paulo diz assim: graça é o deleite do crente na terra, na presença de Deus. É isso aí mesmo, Paulo. Olha, prega a palavra, né? Paulo está dizendo. Então, meus irmãos, isso, ó, doutor Hamilton, a salvação não é um presente, mas uma recompensa. Olha, né? A salvação é uma recompensa de Jesus, né, sobre a nossa vida e acaba sendo um presente, né, doutor Hamilton? Né? Porque se for ver se graça, se é favor imerecido, o homem então teve um presente de Deus, né, por meio de Jesus Cristo, né? E ele vai aplicar esse presente na nossa vida, né? Irmãos, nós estamos juntos. Quiser compartilhar alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta também, né? Tem muita coisa maravilhosa para falar sobre a graça especial. E aí eu fico limitado, de repente, o tempo nosso, né, na manhã e acaba sendo curto para isso. Mas eu quero que você ressalte os seus olhos, a sua fé, o seu coração, que toda a mensagem que nós pregamos é a mensagem da graça especial de Deus. O Deus que nos ama, o Deus que nos salvou por meio de Jesus Cristo e tem assim sustentado a nossa vida, né? A irmã Marlúcia, amém. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus por isso, irmãos. Não? Que bom. Então, o que você precisa, crente, para você viver? Você precisa da graça. Você precisa única e exclusivamente da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Olha lá, o Hamilton, saiu errado. A salvação é um presente, não uma recompensa. É isso mesmo, doutor Hamilton. Errou na imprensa aí, né? E eu tentei dar uma ajeitada aí, meu. Mas que bom. E ao vivo dá isso, né, doutor Hamilton? Fazer ao vivo. Né? E aí, meus diáconos, estamos tranquilos aqui, Cássio? Carlos? Ah, tem uma Lenina de Limoeiro também? Ah, tem uma Lenir aqui também de Vazante. Ah, é a Lenir daqui? Olha, tá vendo? Estão me ajudando, né? Então, a irmã Lenir aqui de Patos, né? Deus abençoe a sua vida, né, Lenir? Para a glória do Senhor Jesus. Ela é da quarta igreja aqui, né? Isso. Estão me ajudando aqui. Ah, eu quero interagir com vocês, né? Para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Ah, a graça é o começo, o meio e o fim, toda a obra da salvação. Nada do mérito humano, é tudo no favor de Deus. Tranquilo até aqui, meus irmãos, essa maneira de trabalhar com vocês, de falar da riqueza da graça, né? Eu tenho vontade de expor com vocês sempre a lex continuada, né? A lição continuada. Como é maravilhoso quando você pega Efésios e você vai estudando corriqueira, do primeiro capítulo em diante. É maravilhoso entender como que Deus ele realizou em Jesus, o Deus Pai, ele planejou, o Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo, né? Usamos o Espírito Santo. Ele aplicou e ele nos selou para sempre por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, porque a tua obra é maravilhosa, a tua graça é esplêndida. É o grande presente que nós recebemos por meio de Jesus. Oh Deus, nos ajuda, Pai, a sermos, ó Deus, dia a dia gratos. E o caminho de volta para o Senhor é o caminho para render graças, para obedecer com alegria, com gratidão, Pai. Aperfeiçoa em nós o que criasse em nós sem a nossa vida, como disse Agostinho de Hipona, Deus. Nos ajuda, Pai, a viver para o Senhor, a viver uma vida alegre, submissa, feliz, ó Deus, e também, ó Deus, empolgada
para sermos semelhantes a Jesus Cristo e termos boas obras, ó Deus, porque o Senhor nos preparou para isso. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo, meus amados, na presença do Senhor. Deus abençoe, né, a vida de todos vocês, para a glória do Senhor Jesus. Amém.